Boa noite a todos. Dando prosseguimento às apresentações, nossa equipe ficou com os antibióticos, que será apresentado por Keidson Alexandre, Alisson Soares, Pedro Abrantes e Matheus Andrade. Primeiramente, vou falar um pouco como surgiu os antibióticos. O primeiro antibiótico surgiu em 1928, descoberto pelo médico e pesquisador inglês Alexander Fleming, quando estudava a bactéria Staphylococcus aureus, a qual era responsável por causar grandes infecções em soldados. Esta descoberta se deu de forma acidental, pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas. Ele esqueceu seu material de estudo sobre a mesa enquanto saiu de férias. Ao retornar, ele observou que suas culturas de Staphylococcus estavam contaminadas por mofo e que nos locais onde havia o fungo existiam ralos transparentes em torno deles, indicando que este poderia conter alguma substância bactericida. Ao estudar as propriedades deste bolor, identificado como pertencente ao gênero Penicillium, Fleming percebeu que ele fornecia uma substância capaz de eliminar diversas bactérias, como os estafilococos, responsáveis pela manifestação de diversas doenças, tanto comuns como mais graves. A substância recebeu o nome de penicilina. Com a descoberta de Alexander Fleming, abre-se portas para um novo mundo, com o surgimento de grandes indústrias que passam a se dedicar à produção de penicilina e outros antibióticos, responsável pela possibilidade de vida com mais qualidade, para pessoas que sofriam de tuberculose, pneumonia, meningites, sífilis e outras infecções que surgiam. A descoberta da penicilina foi sem dúvida um grande avanço para a medicina em todo o mundo. Foi a partir desta descoberta que várias doenças que antes matavam muita gente puderam ser extintas e hoje são tratadas com relativa facilidade. O que são antibióticos? É qualquer medicamento capaz de combater uma infecção causada por micro-organismos que causam infecções a outros organismos, tendo ainda a capacidade de eliminar ou impedir a multiplicação de bactérias. Por isso, é usado no tratamento de infecções bacterianas, sendo sua origem natural ou sintética. Para tratar infecções bacterianas, os médicos normalmente optam por utilizar meropenem, uma classe de antibióticos considerados mais fortes e de amplo aspecto. Porém, o uso indiscriminado pode elevar ainda mais os índices de resistência bacteriana. Os antibióticos são classificados em dois grandes grupos, bactericidas e bacteriostáticos. Os bactericidas são antibióticos responsáveis por causar a morte de algumas bactérias, enquanto os bacteriostáticos atuam impedindo a multiplicação das mesmas. Entre a classe dos antibióticos está a classe dos macrolídeos. É um grupo de antibióticos formados quimicamente por um anel macrocíclico de lactona, ao qual se ligam a um ou a mais açúcares. As principais drogas pertencentes a esta classe são eritromicina, claritromicina, azitromicina e a espiramicina. Destas drogas, a que mais se destaca é a azitromicina. É um antibiótico que age eliminando bactérias que causam infecções como sinusites, pneumonia, infecções de pele e doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia ou a clamídia. Este medicamento pode ser comprado na forma de comprimidos ou suspensão oral. Ele está disponível no mercado com os nomes comerciais de Azi, Zitromax, Astro e Azimix, ou também como genérico com o nome de azitromicina desidratada e é vendido somente com prescrição médica e a retenção da receita pela farmácia. Das interações, os antiácidos à base de alumínio ou magnésio diminuem a absorção da azitromicina. Algumas reações adversas podem ser náuseas, diarreias, dores abdominais, cefaleia, tontura. Também podem ocorrer, em alguns casos, a perca auditiva, porém, em doses muito elevadas do medicamento. Após a administração oral em seres humanos, a azitromicina é rapidamente absorvida pela mucosa gastroentérica, distribuindo-se amplamente pelo organismo a nível intra- e extracelular. O tempo necessário para atingir o pico de concentração plasmática é de 2 a 3 horas. Na gravidez e na lactação, essa medicação é segura, ela é de risco B. Porém, só deve ser usada se houver extrema necessidade. Ela deve ser administrada em jejum de pelo menos 1 hora antes ou 2 após as refeições. A presença de alimentos pode diminuir até 50% da sua biodisponibilidade. Entre a classe dos antibióticos, também temos a classe das penicilinas. São antibióticos bactericidas que atuam inibindo a síntese da parede bacteriana, tanto das gram-positivas e das gram-negativas. Algumas drogas que são à base de penicilina são amoxicilina, ampicilina, carbenicilina, dicloxacilina, naficilina, oxacicilina, penicilina G e penicilina V. Sendo a amoxicilina um dos mais usados. Ela tem rápida ação bacteriana, interferindo na parede celular das bactérias.
Ela é indicada nas sinusites, otite média aguda, infecções urinárias, infecções respiratórias e faringite bacterianas. Sua eficácia pode ser diminuída com o uso de alguns contraceptivos orais. Suas possíveis reações adversas são, em geral, náuseas, vômitos, diarreias, prurido e irritações gastrointestinais, que são mais frequentes em doses maiores. Pode ocorrer também febre, eritema cutâneo e entre outros. A amoxicilina ela é bem absorvida. Sua administração oral pode ser de 3 vezes ao dia em cápsula, por suspensão oral, ou 2 vezes ao dia em comprimido. Geralmente, produz altos níveis plasmáticos, independente da ingestão de alimentos. A amoxicilina apresenta uma boa penetração nas secreções bronquiais e elevada concentrações urinárias na forma de antibióticos inalterados. Excreta principalmente via renal aproximadamente de 60% a 70% inalterados na urina. Deve ser usado doses normais após uma sessão de hemodiálise. É uma medicação segura na gravidez e também na lactação. É uma medicação de risco B, porém, também deve ser usado com extrema necessidade.